Olá, meus amigos e amigas, Deus te abençoe. Hoje, 3 de janeiro de 2025, sexta-feira, o tempo não para, graças a Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Estamos aqui fazendo algumas reflexões sobre o livro do profeta Isaías. O nosso texto hoje é capítulo 2 de Isaías, versículos 6 ao 9. O texto é um pouco grande, não se preocupe, vai ser rápido, tá bom? A leitura, Isaías 6, do 8 a 9, diz assim: Isaías 2, do 6 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com filhos de estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Amém. Vamos aqui aprender com as escrituras, né? Você já sabe que o profeta Isaías é o profeta messiânico, ele está aqui falando para Judá, que está corrompido, tá certo? Deixou o Deus de Israel. Vamos aqui ao texto, versículo 6, que vai dizer assim: Tu, pois, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente. O profeta diz, ó, Deus desamparou e já mostra a razão, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. O que era essa corrupção do Oriente no contexto que o profeta está denunciando? Eram os costumes da Síria e da Babilônia, que eram terras da magia, da bruxaria, do paganismo de uma forma geral. Tudo que era encantamento estava lá na Síria e na Babilônia, e aí Judá tinha adquirido esses costumes, tinha largado o Deus de Israel. Amém? Assim, essas culturas influenciaram a ajudar naquele contexto, tá certo? E eles encheram-se de corrupção do Oriente. A corrupção do Oriente aí era essa questão da bruxaria, da magia, do encantamento, do botar o tarô, amém? Jogar os búzios, cuidado. E aí o texto vai dizer ainda assim: e são agoureiros como os filisteus e se associam com filhos de estranhos. Vou falar aqui do agoureiros, né? É fazer qualquer tipo de encantamento em Israel. E isso era proibido, e Israel sabia disso. Judá, que está representando aqui o Israel, sabia disso, sabe disso, né? Então, são agoureiros, como os filisteus. Os filisteus eram agoureiros, tinha lá os seus encantamentos, tá certo? Israel era proibido. Vou só ler um pouquinho da lei, porque a gente não pode esquecer da lei, não, tá certo? A lei é boa, tá certo? Êxodo 22, do 18 ao 20, diz assim: A feiticeira não deixarás viva. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Aqui tem várias orientações. Aqui no caso, falando da feitiçaria, né? Os feiticeiros, naquele contexto, tinha que morrer. Era um negócio sério, mas assim, é a mostra de que Deus é contra a feitiçaria. E você que é feiticeiro sabe disso, tá certo? E o sacrifício a outros deuses, o Senhor não aceita, é abominação, tá certo? Isso é muito gracioso, tá bom? Então Israel tinha se enveredado pelo caminho do agouro, do encantamento, da feitiçaria, da magia. Isso é abominação a Deus. Israel era o povo de Deus, o profeta está denunciando. Versículo 7 vai dizer assim: a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros, também está cheio de cavalos, e os seus carros não têm fim. Ou seja, Israel, Judá em si,
o profeta está denunciando que Judá tinha ali uma preparação de riquezas naquele contexto, dentro tem prata, ouro, tesouros, né? Então, tá cheio de cavalos, porque quem tinha cavalo bom naquele tempo era como um avião de guerra hoje, tá certo? Como um tanque de guerra. Então, e estava cheio de carros, o seu exército. Então, Judá estava ali numa condição de riqueza, de abundância material. Não tinha falta de coisa para estar pedindo e se deixando levar por qualquer coisa, porque tivesse com fome, alguma coisa. Ou mesmo que tivesse, o crente não deve se levar por outros deuses, não, tá certo? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó há de providenciar, tá certo? Mas o que? O profeta está dizendo, está denunciando que Judá tinha riquezas, tinha sua abundância, estava vivendo, tinha sua vida normal. E quem tem fé entende que isso foi dado por Deus. Seria o caso de Judá, que deveria compreender isso. No entanto, Judá se prostituiu com ídolos, porque adorar ídolos para Deus é como a prostituição, tá certo? Olha, veja o que o versículo 8 vai dizer. Também está cheia a tua terra de ídolos. É assim, o profeta diz, Judá, tu não está vendo, não. Tu tem riqueza, tu tem animais, tu tem cavalo, tu tem tesouro, tu tem ouro, tu tem prata, tu tem riqueza, tu tem um território, tu está aí. Tu não está vendo isso, não? Tu está cheio de riquezas. Mas tem um detalhe, Judá. As tuas terras também estão cheias de ídolos, tá certo? Judá tinha construído aí postes ídolos de adoração a outros deuses, por várias razões, por várias influências, influência às vezes de pessoas, de mulheres de outras nações. Nada contra a mulher. A mulher é a perfeição da criação, né? Criou o homem, depois aperfeiçoou na mulher, tá certo? Mas era o fato que eram influenciados. Então, e o versículo 8 vai dizer assim: adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Esculturas, imagens de esculturas, feitas pelo próprio homem, feitas por eles mesmos. E aí estava adorando esses deuses criados, fabricados, conforme a imaginação. Vou criar aqui um deus para mim. Fazer aqui desse aqui um deus, ó. Aí criou um deus. Era isso que Israel estava fazendo, infelizmente. E o profeta está denunciando: vocês estão adorando Deus criado por imagem criada, vocês estão criando Deus e estão se deixando levar por isso. É a denúncia do profeta. Isso acontece até os dias de hoje, amado. Dentro das maiores e das menores segmentos religiosos. Em todos eles, o segmento religioso está aí trazendo idolatria. Não dá para explicar. Eu vou fazer um estudo específico, um bate-papo aqui rápido desse, sobre idolatria, para você entender um pouco, tá certo? Porque hoje está cheio também, tá certo? Então Israel tinha abandonado seus deuses e estava adorando Deus feito pelas mãos deles. E pode ter certeza, adorava também a Deus, então misturava. Não dá para misturar óleo com gasolina, a não ser. Aliás, estão misturando álcool com gasolina e água, né? Tem mais água do que combustível. Mas isso é corrupção também, tá certo? O versículo 9 diz assim: com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Olha o que o profeta denuncia, porque o profeta, eu sou profeta de Deus, entenda. Profeta pela Escritura, eu não estou falando aqui, eu estou olhando pela palavra de Deus. Eu sou profeta da Escritura, interpreto a palavra, busco compreender, entender os contextos sociais da época, o que Deus estava dizendo, o que serve para hoje. Então, sou profeta. Naquele tempo, o profeta estava lá denunciando. Com isso, a gente se abate. Olha, ele está dizendo, e o profeta se inclui, porque ele é Israel também. Ele diz: a gente se abate. Oh, Jesus. Ele dizia assim: nós vamos nos ferrar desse jeito. Desculpa. Oh, Jesus. E vai dizer: o homem se avilta. Você sabe o que é ser aviltado? É ser desonrado, desmoralizado, envergonhado, humilhado, ultrajado. A pessoa vai olhar assim e vai dizer: olha aí o crente fazendo esse negócio aí, com o Papai Noel nas costas. Olha esse crente. Você vai ser aviltado na sua fé, você vai estar fazendo o que os feiticeiros fazem, o que os mentirosos religiosos fazem, porque religioso mente, gente, é um negócio terrível, tá certo? Ele conta mentira
e ela fica parecida com a verdade, repetida muitas vezes, e aí passa até a ser verdade para aqueles que não têm o esclarecimento de Deus, da fé, da graça de Deus, tá bom? Então o versículo 9 vai dizer isso. Com isso a gente se abate, ou seja, vamos ficar mal, o negócio não vai ficar bom, não. E o homem se avilta, ou seja, vocês serão humilhados. E aí Deus termina dizendo, não lhes perdoarás. O profeta diz, olha, Deus não vai perdoar vocês por conta disso. Deus não vai te perdoar por conta da tua idolatria, por conta de tu servir a outros deuses. Está dizendo isso. E a palavra serve para nós. Tem muitos Deus aí. Deus de todo jeito. Tem gente que idolatra pastor, né? Tem gente que idolatra templo, né? O templo de Salomão em São Paulo é uma mentira, porque o de Salomão foi construído há muitos anos atrás, lá em Jerusalém, e foi destruído, só sobrou o Muro das Lamentações, tá certo? Então o cara disse que é o templo de Salomão, é um mentiroso, porque não é. Se ele dissesse que era uma réplica, amém. Mas dizer que é o templo de Salomão é um mentiroso, tá certo? Porque não é. O templo de Salomão foi construído, foi destruído, construído, reconstruído, destruído, e nos anos 70 destruído de novo e ficou só o Muro das Lamentações. Então você vê que a religião mente, o religioso mente, tá certo? Estou dizendo isso, amado, com o meu coração cheio de graça de Deus, esperando que os religiosos se convertam, tá certo? Porque a idolatria acontece hoje, do mesmo jeito. Assim, a hipocrisia religiosa, ela não prega Jesus. Ela fala de Jesus apenas como subterfúgio, usando algo por trás, porque o interesse não é anunciar o verdadeiro evangelho, mas aquilo que lhe é vantajoso. Amém? Isso aqui é a palavra de Deus para nós, tá certo? Isaías é um profeta muito gracioso. Ele diz, olha, vocês não serão perdoados. Eu vou dizer assim, não lhes perdoarás, o profeta está falando por graça de Deus, o profeta sabe que Deus é justo. E Deus seria injusto se ele perdoar alguém que está mergulhado no pecado, na feitiçaria, na bruxaria, adorando outros deuses, fazendo deuses de madeira, de pau, de coisa. Ele seria injusto, certo? Porque nós somos chamados a adorar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que no contexto atual é revelado na pessoa bendita, graciosa e gloriosa de Jesus Cristo. Amém? Eu vou concluir lendo, portanto, não haverá perdão se não houver arrependimento. Judá precisava apenas se arrepender. Dizer assim, vamos destruir esse negócio que a gente construiu aí, isso aí é adoração a outro Deus, vamos destruir tudo, vamos voltar lá para Jerusalém, para o templo, vamos adorar o Senhor, ou mesmo que fosse em outro canto, vamos adorar só a Deus, amém? Precisava apenas se arrepender. É isso que Deus quer de você também, tá certo? Mas deixa eu ler aqui Marcos 1, 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, amém? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra de Deus, o evangelho é a palavra de Deus, como o Velho Testamento é a palavra de Deus. Claro que tem suas aplicações, seus contextos no Velho Testamento, no Novo também, mas a palavra tem nela a sua essência da espiritualidade de Deus, quando é anunciada, ela vale de eternidade a eternidade. Amém, querido? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o Brasil, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é lindo e te ama.